Na aula de hoje, iremos fazer um treinamento para preparar pessoas que ou não tenham conhecimento em configurações de texto, cota, montagens de prancha de layout, ou não estejam interessadas em perder tempo fazendo essas configurações, uma vez que muito provavelmente vão estar trabalhando a partir de uma empresa que já possui modelos prontos, agilizando dessa maneira a tarefa de finalização de um projeto. Notem que aqui eu tenho um projeto que ele já está basicamente finalizado em termos de desenho, mas ele não está finalizado ainda em termos de finalização de prancha, texto, cotas. Bom, no AutoCAD existem recursos para que a gente aproveite modelos pré-estabelecidos e trabalhe. É muito comum que alguns usuários tentem fazer passos mais curtos que posteriormente possam vir a trazer mais problemas de configuração, como tentar desenhar uma prancha diretamente aqui no Model Space, realizando carimbo da mesma maneira, ou tentando trabalhar com textos diretamente no espaço do Model Space, no espaço de modelagem. Bom, isso parece ser uma tarefa prática e interessante no primeiro momento, porque você já vai diretamente ao objetivo sem precisar fazer nenhuma configuração. Mas mais à frente nós sabemos que esse texto aqui nesse tamanho, que eu numa escala qualquer, que tenha sido raciocinada, pode ficar interessante, mas uma vez que a gente reduz a escala de 1 para 50, para 1 para 100, 1 para 200, ou cresça para 1 para 25, esses textos podem ficar muito grandes ou muito pequenos. Isso quer dizer que o usuário vai ser obrigado a fazer uma configuração de texto que equivale a X milímetros, já que as unidades aqui estão em metros ou centímetros, né, como usar milímetros no Brasil, a não ser engenharia mecânica, as outras áreas costumam trabalhar especialmente em metros, e ele vai ter que fazer uma regrinha de 3, uma matemática, para imaginar em cada uma das escalas a quantos milímetros equivale esse texto quando desenhado em metros. Não é uma tarefa muito fácil, enquanto você está tendo que pensar em várias outras configurações. Portanto, não é também a forma mais inteligente de se trabalhar com o AutoCAD. Normalmente, nós pretendemos trabalhar com um espaço de papel, e nesse espaço de papel, nós trabalhamos criando uma viewport, e essa viewport vai nos dar a possibilidade de dar acesso ao que foi configurado no Model Space e, portanto, vai nos permitir colocar uma escala adequada para os projetos que estiverem sendo trabalhados. Esse aqui, por exemplo, eu coloquei na escala 1 para 20. Notem também que aqui eu posso estar colocando cotas, que é a maneira mais adequada, escrevendo textos. Desta maneira, uma vez que eu configure uma cota, um estilo de cota e um de texto, qualquer escala, em qualquer situação, pode ser adaptada a um único estilo e torna a tarefa mais prática, especialmente quando a gente está simplesmente reaproveitando. Bom, a gente possui no AutoCAD uma ferramenta chamada AutoCAD Design Center. A gente pode acionar ele ou digitando Ctrl 2, tem que ser o 2 do teclado alfanumérico e não o numérico, ou digitando ADC, e vai acionar esta caixa de diálogo. Notem que é interessante que o arquivo que tem as configurações que você deseja importar esteja aberto também, uma vez que você estará acessando ele a partir do Open Drawings, ok? Ou seja, arquivos abertos. Então, antes de trabalhar com este arquivo que eu vou puxar as configurações, eu tive o cuidado de primeiro abrir um outro arquivo que tivesse as configurações desejadas, e a partir deste arquivo eu comecei, a partir do meu arquivo original eu comecei a trabalhar e vou deixar ele aberto ao fundo. Então, eu estou atualmente no arquivo que vai receber as configurações, e eu tenho já aberto aqui, ó, um outro arquivo que possui as outras configurações. Notem que aqui nele eu tenho um estilo de cota já pré-estabelecido e tenho alguns estilos de textos que podem ser importados. Vou voltar para o meu arquivo. Eu posso usar um Ctrl Tab, ou eu posso ir na janelinha ali debaixo do AutoCAD. Provavelmente vocês não vão na janelinha do Windows, lá embaixo na barra de tarefas do Windows. Tá? Então, provavelmente vocês não vão estar enxergando a minha barra, que ela está cortada na edição do vídeo, né?
Então vamos lá. Estou aqui no arquivo que vai receber as configurações, digito AutoCAD Design Center, vou para a guia de arquivos abertos. Aqui nos arquivos abertos eu tenho esse outro arquivo chamado Avaliação Segundo Bimestre, que eu estou fazendo esse arquivo como uma revisão para os meus alunos no segundo bimestre. E eu tenho já pronto uma prancha de modelo, ou seja, uma configuração de layout. Eu vou simplesmente arrastá-lo. Solto aqui no arquivo. Notem que lá embaixo já aparece uma guia prancha modelo para que seja feito o trabalho posterior. Eu vou aproveitar aqui e entrar nos estilos de cota. Vou puxar ele aqui para dentro do meu arquivo. Aproveitei uma configuração de cota, portanto não vou precisar configurar. Vou precisar somente usá-lo, escolhê-lo antes de começar a cotar. E aqui nos estilos de texto, eu posso escolher um por um. Eu vou pegar aqui alguns do que mais me interessa, segurar o Ctrl. Vou clicar nos estilos do meu interesse. Tem alguns aqui, cotas, indicações, texto e título, que são os mais comuns nos meus projetos. Já estão com configurações todas pré-elaboradas. Puxo todas de uma vez, solto aqui dentro do meu arquivo. Pronto. Já tenho todas as configurações que eu quero relacionadas com textos, com cotas. Percebam que você também poderia pegar os blocos internos desse arquivo. Ele, inclusive, gera automaticamente previews na primeira vez que você insere. Mas como o meu interesse aqui nessa aula não é ensinar a trabalhar ou inserir blocos, eu não vou me demorar. Vou somente fazer uma rápida demonstração de que você pode simplesmente escolher um desses blocos aqui, puxar e trazer diretamente para dentro do arquivo. Obviamente, as unidades têm que estar configuradas lá no Unity para que os blocos consigam ser perfeitamente interpretados. Uma vez que essas unidades não estejam corretas, as unidades não vão chegar aqui corretamente. Aqui, por exemplo, eu estou com o meu arquivo configurado em metros, mas na verdade as unidades estão em centímetros. Quando eu puxar, a escala provavelmente não vai sair correta. Então, antes disso eu configurei Units, digitei Units, Enter, troquei para centímetros. E agora sim, ao puxar uma curva, notem que ele já vem aqui no mouse, solto o bloco que eu pretendia trabalhar. Se você tiver um arquivo modelo que tem todos os blocos internamente, você vai poder usar qualquer um deles e aproveitar e inserir no projeto. Mas o meu interesse é ir trabalhar na prancha que eu acabei de colocar. Percebam aqui, o AutoCAD provavelmente trouxe a prancha que veio lá no outro arquivo. Eu não estou enxergando a viewport que também já apareceria lá. Muito provavelmente porque no meu arquivo atual, o layer de viewport, isso não é uma coisa muito inteligente, está desligado. Desligar a viewport normalmente dificulta o manuseio. Colocar a viewport numa corzinha clara para facilitar o manuseio é muito mais inteligente. Se eu entrar lá no campo de layers, vou digitar LA Enter. Notem que o layer de viewport já está com a cor cinza clarinha e programado para não sair na impressão. Portanto, é completamente desnecessário ficar desligando este layer. Posso estar com ele aqui ligado, sem que ele me cause nenhum problema no manuseio. Você pode aproveitar a viewport que já vem na prancha, caso ela possua. Dá um duplo clique, aproxima a imagem, duplo clique para fora da viewport, marca a viewport e vai entrar aqui na listinha para colocar a escala desejada. Vou chutar aqui, por exemplo, escala 1:20. Ele redimensiona. Tomando cuidado de desligar as ferramentas de precisão aqui na parte inferior da tela, a gente vai ajustar a viewport a um tamanho aproximado do projeto. Se eu não quisesse trabalhar com essa viewport, eu poderia deletá-la. Quem está em versões antigas do AutoCAD vai achar este comando na guia View. Como eu estou na versão 2013, eu vou para a guia Layout e tem aqui no campo de Viewports a opção de fazer um viewport retangular. Aciono retangular, dou um clique aqui, outro lá. Observem que tudo que está desenhado lá no Model Space é apresentado lá no layout que foi desenhado. Ele tenta maximizar os objetos, ou seja, coloca o zoom no maior tamanho possível, englobando tudo que está no projeto. Prestem atenção para um detalhe.
É comum que ao abrir a prancha você apareça lá dois pontinhos pequenininhos ou um projeto ridiculamente pequeno que você não consegue enxergar e entender como configurá-lo. Normalmente acontece quando você faz erros dessa natureza aqui, ó. Sem querer você mover ou inserir um bloco que está muito longe de um lado do seu projeto e do outro. Quando você entra na prancha e vai criar essa viewport, seu desenho sai pequenininho. A saída mais inteligente, até porque você não está precisando, seria, antes de criar a viewport, dar um zoom extents, ou seja, dar um duplo clique com a rodinha do mouse, e perceber se tem objetos perdidos. Amplia a área onde ele está, deleta, duplo clique de novo. Ó. Uma vez que o projeto estiver ampliado aqui no Model, quando você começar a desenhar na sua viewport, ele já vai de antemão aparecer maximizado aqui, porque a viewport é programada para aparecer automaticamente na escala de maximização dos objetos que estão no model. Porém, se ele aparecer dessa maneira, que apareceu meu pequenininho, não há problema algum. Você pode simplesmente dar um duplo clique na área da viewport e girando o mouse, aproximando o zoom, sempre tendo cuidado de botar o mouse perto do projeto que você quer ampliar, né? Senão ele pode fugir da tela. Amplia o zoom e daí para frente começa a configurar a escala. Vou botar o mouse aqui para fora, duplo clique. Vou selecionar a viewport. Sempre a gente normalmente escolhe uma porção do projeto e coloca o zoom centralizado, mas sem se preocupar com a posição muito exata, nem que apareça alguma coisa na lateral dele, porque uma vez que a gente ajuste a escala, depois é possível esticar a viewport para corresponder à área desejada. Então vou botar o mouse aqui fora, ó, selecionar. É interessante já manter a viewport no layer adequado, para que ela não saia na impressão. Troquei. Aqui embaixo, ó, depois que a viewport está selecionada, e só vai aparecer isso se tiver só ela selecionada. Caso outros objetos sejam selecionados, a escala correspondente não aparece. Percebam que aparece várias escalas, provavelmente para vocês, somente com alguns pontinhos na lateral. Ok? Como nós não queremos trabalhar com as escalas do AutoCAD, por quê? O AutoCAD ele vem configurado para apresentar essas escalas com um fator de proporção relacionado com milímetros, e no Brasil normalmente não trabalhamos com milímetros, utilizamos metros, mais comum na engenharia, na arquitetura de grande porte, e a arquitetura com detalhamentos é mais comum trabalhar com centímetros, especialmente quem trabalha na área de movelaria, design, vai dar preferência a trabalhar com centímetros. Então é necessário criar escalas personalizadas. Notem que essas que eu coloco aqui acima, ó, são escalas que eu criei digitando esse escrito com 1 barra a escala que eu necessito. Como foi que eu criei essas escalas? Entrando aqui no campo Custom, aparece uma outra janela, onde eu tenho um botão para adicionar novas escalas. Clicando nesse botão ADD, aparece uma janela onde na porção superior eu vou digitar em forma de texto o nome da escala que eu desejo. Isso é exatamente o que vai aparecer quando eu estiver lá naquela lista. Aqui embaixo eu vou fazer uma relação de proporção com as unidades no AutoCAD. Como essa aula aqui é curta, eu não vou me adentrar na explicação de proporção, mas basta vocês entenderem que, como a configuração padrão do AutoCAD, ela entende o espaço papel em milímetros, 1 milímetro é 1000 vezes maior, 1 metro é 1000 vezes maior que 1 milímetro. Portanto, se eu quero trabalhar em metros, é interessante que eu coloque 1000 e do lado de cá a escala desejada. Seria 1 para 50, gente, só que eu não boto 1 de um lado e 50 do outro, por conta da compreensão do AutoCAD, que é em milímetros. Infelizmente, o americano ainda não se adaptou a raciocinar dessa maneira e oferecer para a gente uma opção de clicar em milímetros, metros, polegadas, para que isso seja automático. A gente tem que fazer essa multiplicação. Se eu estivesse trabalhando em centímetros, como é o caso aqui, eu digitaria 10, porque 1 centímetro é 10 vezes maior que 1 milímetro. Então eu digito 10, desculpa, não é 50, é 75. 10 para 75, ok. E notem que já aparece a escala 1 para 75 na minha lista. Dou um OK aqui de novo. E notem que ao selecionar a viewport automaticamente lá abaixo, ao clicar no Viewport Scale, a escala 1 para 75 já está aqui, funcional, clico, e ela reduz a proporção da maneira que eu precisar. Vou trabalhar com escala maior. Botei 75 aí só para que vocês aprendam como configurar uma escala. Escolho 1 para 25, 1 para 20, fica melhor ainda de enxergar. E
Na sequência, uma vez que eu já escolhi a escala, clico nos nozinhos e adapto a viewport ao tamanho do projeto. Notem que se o projeto estiver deslocado, gente, uma viewport é como qualquer outro objeto. Você pode adicionar move, clicar aqui, ó, e clicar em outro ponto para recentralizá-lo. Lembram que a gente acabou de importar textos e cotas? Não adianta nada importá-los se não configurá-los para usar. Vou lá guiar o Annotate e percebam que aqui, ó, no campo de texto, se eu entrar na listinha de estilos, todos que eu havia puxado aquela hora já fazem parte da minha lista. Vou vir aqui em título, que é um texto que está um pouquinho maior naquela configuração, e vou deixá-lo configurado. Isso quer dizer que se eu entrar aqui, ó, no comando de texto, escolho o texto, abro uma janelinha bem aqui, e já posso digitar o texto correspondente ao meu desejo. Venho aqui, ó, Close Text Window, está lá o texto que eu acabei de pedir para digitar. Caso eu queira editá-lo, né, duplo clique, posso alterar de novo esse texto, de novo fechar. Também funciona se você clicar fora. O estilo de cota, eu tenho que também entrar aqui na lista, escolher aquele que me interessa a configuração, escolhi, e vou aqui usar os comandos de cota. Usar o comando Dimension linear. Nesse momento é bom que o snap esteja ligado. Clico no primeiro ponto, no segundo, puxo aqui para fora, cliquei. São 3 cliques, né? Já o Dimension Continue, ele não necessita de 2 cliques. Eu preciso só usá-lo. Notem que ele já entende que o primeiro clique é a porção anterior da última cota, então eu só preciso dar o segundo clique, e o segundo, e ele finaliza a minha sequência linear. Como normalmente num projeto a gente cota as medidas intermediárias menores e finaliza com uma total, não é necessário usar um comando específico para cota total. Pega o Dimension linear de novo, pega no primeiro ponto, no segundo, coloca aqui fora. Perfeito. Dessa maneira nós teríamos um projeto com escala colocada, montada dentro de um padrão de prancha. A prancha já está pré-configurada, já estou cotando, já tem texto e não seria necessário mais nenhum ajuste. Espero que isso possa ter ajudado vocês a atingir resultados práticos e objetivos com AutoCAD sem despadronizar os projetos de uma empresa. Até a próxima.